Boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, honrado e glorificado. Como vão vocês? Ai, graças a Deus. E às vezes quando a gente pergunta assim, como vão vocês? Ou não responde, ou diz mais ou menos. E teve uma vez que eu escutei uma moça dizer, péssima. Pensei, Senhor Jesus, hoje eu tenho trabalho em dobro. Eu tenho que falar do vosso evangelho e levar alguma coisa, porque para ela voltar péssima para casa, não há a mínima necessidade dela ter vindo até aqui. Com a graça de Deus e de Jesus, eu vou melhor do que eu posso merecer. Claro que às vezes eu apanho mais do que roupa mal lavada na beira do rio. Mas as dificuldades, as intempéries, as pedrinhas no meio do caminho, são para que nós possamos aprender a amar, a perdoar, possamos sermos melhores a cada dia. Então, muitas vezes nós estamos muito tristes porque estamos sendo provados, né? E às vezes a gente vai entrando num estado de desânimo. Coragem. Jesus, ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos e não chegamos no fim. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Seja qual for a sua dificuldade, a tristeza que envolve o seu olhar, tenha coragem, tenha esperança, tenha amor nos seus passos. Tudo se resolve e Deus sempre nos surpreende. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é a nossa conversa da noite de hoje. Fazer o bem sem ostentação, o item de 1 a 3 do capítulo 13. Eu já gosto desse tema assim muitíssimo, porque fazer o bem sem ostentação. Então, o que é fazer o bem? Primeiro que quando a gente procura no dicionário a palavra bem, fazer o bem significa promover um desenvolvimento, um aprimoramento, um progresso, uma comunhão e realização de bons sentidos. Sentidos positivos, sentidos que nos faz crescer. E o que significa a palavra ostentação, Tânia? A palavra ostentação significa luxo, significa tudo aquilo que brilha, tudo aquilo que faz os outros verem. Na época de Jesus, costumavam os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os donos do templo, fazer muita caridade. Mas aquela caridade com a falsa modéstia. Eles costumavam fazer à luz do dia, em praça pública, para que todos vissem. E aí eles acreditavam que eles já estavam preparando-se para receber um grande galardão. E disse-nos Jesus que eles já tinham recebido ali mesmo, quando levou a público aquilo que era reservado. Nós não devemos, a pretexto de auxiliar alguém, causar-lhe vergonha. Nós não devemos, a pretexto de estender a mão, causar ao outro constrangimento. Temos por obrigação fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E se estamos necessitados de alguma coisa, sempre procuramos em segredo. Lembro-me que no livro de Emmanuel, já escrito por ele mesmo, através da psicografia de Chico Xavier, o nosso querido Chico, no livro Há 2000 anos atrás, Emmanuel tem um encontro com o Mestre amado Jesus. Só que Emmanuel, por ser um senador romano, Públio Letúlio, homem de grande poder, influência de Roma, muito rico, muito poderoso, ele tinha uma filha que estava no processo de doença, da lepra. Ele procura Jesus, mas ele procura Jesus escondido na noite. Ele procura Jesus quando Jesus está sozinho. Ele fica feito um ladrão à espreita, esperando aquele momento oportuno para conversar com Jesus. E ele espera que os discípulos se vão e que Jesus fique sozinho. Mas os discípulos só deixam Jesus sozinho porque Jesus já tinha dito, eu preciso ficar só. Porque Jesus já sabia que seria procurado por aquele homem tão importante.
Jesus já sabia o que aquele homem queria e não queria constrangê-lo. Olha o que faz o amor. O amor não constrange jamais. O que é o amor, Tânia? É o sentimento mais puro e mais nobre que habita todo o universo. Nós somos sustentados no amor de Deus. Somos sustentados no amor de Jesus, o nosso mestre querido. E há quem diga que a terra está um caos. Imagina se Jesus não estivesse conosco com seu amor. Então, Públio Setúlio procura Jesus na calada da noite. E ele chega e diz assim: olha, eu não sei se o Senhor pode curar ou não, mas dizem que o Senhor cura. Então eu gostaria que o Senhor cuidasse da minha filha. E Jesus, ele olha para Públio Setúlio e diz assim: eu gostaria que você fosse mais humilde e que não me procurasse sorrateiramente, escondido pela luz da noite. Mas haverá um tempo em que você compreenderá o que agora não pode compreender. Veja bem, Jesus, o nosso governador planetário, o Espírito que conduz esse planeta, com todo o seu imensurável amor, com todo o seu entendimento, ele poderia, naquele exato momento, ter dito assim: eu não vou curar. Me procura amanhã. Fala comigo no meio de todos. Quando eu estiver no meio dos pescadores, quando eu estiver no meio dos lavadores, em meio à multidão, volte depois. Mas Jesus, compreendendo ainda a ignorância humana e não querendo trazer a público aquilo que era oculto, aquilo que era reservado, atende Públio Setúlio na calada da noite. E nós, criaturas ainda em evolução, acreditamos que a gente tem que fazer o bem e direcionar, ou fazer o bem e sair gritando aos quatro cantos do mundo que eu fiz. Fui eu que dei, fui eu que fiz. Se não fosse por mim, não estaria nessa condição que está hoje. E mais, nós desejamos ser agradecidos, né? Porque quando há uma situação de desequilíbrio, de desentendimento, nós dizemos assim: mas se não fosse por mim, você não teria casa. Se não fosse por mim, você não teria o que comer. Se não fosse por mim, você não teria sua vida profissional. Se não fosse por mim, você não seria assim, você não seria assado. Nós fazemos e queremos aplausos. Nós queremos ser vistos. Nós estamos mais para os saduceus, para os doutores da lei. Estamos ainda um pouco distante de Jesus. Porque a prática do bem, primeiro, ela se estabelece sobre a caridade. Não há caridade maior do que o silêncio. É preferido que não seja dito do que dizer algo que depois gera arrependimento. É preferido nos reconhecer enquanto pessoa, sabendo quais são as nossas limitações, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, do que nos enganar. Às vezes a gente se engana. E nós preferimos nos enganar do que ver a verdade. Por isso, quando nós entramos em um desentendimento com alguém, e esse outro alguém nos fala algumas coisas, simplesmente a gente se sente ofendido. Porque criamos em volta de nós ilusões. E o outro não tem o porquê de sustentar as nossas expectativas. Ainda na semana passada, eu tive o prazer de ler algo que vos trago na noite de hoje. Uma jovem saiu da universidade já quase às 11 horas. Naquela noite, o ônibus fretado havia sido dispensado por ela, porque justamente ela era a única aluna que iria naquele ônibus, porque as outras salas tinham sido dispensadas. E ela foi por causa de um trabalho. Então ela voltaria para casa de ônibus. E ela sai da faculdade, já à tarde da noite,
nesse outono que mais parece o inverno, e se dirige ao ponto de ônibus. E ela está lá, procurando na bolsa. Procura, que procura e que procura. Chega perto dela um andarilho, que nós temos por hábito, de falta de conhecimento, chamar de indigente ou morador de rua. Morador de rua até dá para descer. Agora, indigente quer dizer que não é gente. E não é gente por quê? O sangue dele é constituído do quê? E o nosso é constituído do quê? O que nos faz melhor que ele? O fato de termos uma casa para voltar? Uma família que nos acolhe? Não dormir ao relento? Deitado no chão frio? Não nos faz superior a ninguém. E esse irmão andarilho se aproxima dessa moça e diz para ela assim: moça, tem uma moedinha para me ajudar? E ela diz assim: espera aí, moço, eu não estou achando nem o meu bilhete. E ela olha e vê aquele senhor já maltrapilho, extremamente judiado pelo tempo e pela moradia de rua. E ele está ali do lado dela e ele diz: só uma moedinha, moça. Ela diz assim: não, mas você espera, tenha calma um pouquinho, eu estou procurando o meu bilhete único, eu não acho o meu bilhete. Aquele senhor olha em volta, vira para ela e diz assim: faz tempo que eu saí da sociedade, mas eu acho que a condução, moça, não deve ser mais que R$4, não é mesmo? Eu tenho R$4 aqui, minhas moedinhas. Pega, moça. Pega essas moedinhas e vai embora. Nesse instante ela para. Ele fala: vai, moça, pega as moedinhas e vai embora. Já está tarde da noite e tem acontecido tanta coisa com as moças que é melhor que você se apresse para ir para sua casa. Nesse instante, ela meio embaraçada diz assim: mas eu tenho meu bilhete, eu vou achar. E ele diz: então enquanto você acha, moça, eu espero. Porque se você não achar, pode ir com as minhas moedinhas para casa, moça. É o que eu tenho, mas eu lhe dou. Ela procura mais um pouco, acha o bilhete único, e ele diz então para ela: então vai com Deus, moça. Mas se afasta só um pouco. Fica ali esperando. E ela diz: o senhor não vai? Ele diz para ela: o ponto está deserto. É melhor que eu espere você pegar o ônibus. Se fosse minha filha, uma irmã, uma mãe, eu também ficaria preocupado. Então depois eu posso ficar em paz. Ela abre a carteira, retira de lá algumas moedinhas que ela disse que não chegava a R$2, mas era o que ela tinha, entrega a ele e ele ali permanece. O ônibus demora e ele permanece ali quieto, aguardando. Ela de quando em quando puxa a conversa, ele responde, mas os olhos, ela diz, está sempre na direção para ver se o ônibus vem. Quando o ônibus chega, ele espera ela subir, depois que o motorista fecha a porta, esse homem sai andando. Para praticar o bem, você não precisa de muito. Há algumas pessoas que dizem assim: eu não pratico o bem porque eu não tenho. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Até uma prece. Existem algumas pessoas que dizem para mim assim: Tânia, eu não posso ajudar na sua campanha. Eu falo: pode. Nós levamos almoço a moradores de rua uma vez por mês na Praça da Sé. Não é uma região muito tranquila. E os nossos irmãos não têm nada a perder. Então eu preciso de prece. Eu preciso de vibrações. Eu preciso de alguém que olhe por mim. Porque naquele instante, das 6 horas da manhã até aproximadamente as 14 horas da tarde, na correria de tudo aprontar, para poder entregar, e de cada um
poder levar não só uma marmita, mas um pouco de cada um de nós daquela campanha, nós não temos tempo para proferir uma prece longa. Nós fazemos uma prece muito simples antes de entrar nos carros e sair. Mas eu preciso de prece, eu preciso de vibrações, porque do mesmo jeito que existem espíritos nos sustentando para que dê certo, para que tudo corra bem, existem muitos mais espíritos desejando que nada corra bem, porque ainda é interessante para os espíritos ignorantes, nossos irmãos das trevas, do umbral e das costas, que ainda na terra haja miséria, miséria física, miséria humana, miséria espiritual. É ainda interessante. Por isso que o nosso Brasil querido está sendo alvo de grandes perseguições na política. Nos bastidores, as trevas articulam. É um escândalo atrás do outro. Não dá tempo nem de se recompor. É vergonhoso. É vexatório. Mas do outro lado, a equipe do Anjo Ismael sustenta o Brasil e prepara para uma nova era. Espíritos já estão aqui. Estão sendo preparados. Até mesmo Emmanuel, o senador, esse da nossa história no começo, é hoje um jovem de aproximadamente 16 anos. Estará engajado na evolução do nosso querido Brasil. Não sabemos ainda diretamente em que área, mas sabemos que estará sob o olhar de Chico Xavier. Muitos outros. Se vocês pegarem o livro Renúncia, vai conhecer um espírito chamado Alcione. Esse espírito vem de uma outra estrela, uma estrela muito distante daqui. Já esteve aqui, já esteve conosco por causa de um grande amor. Porque ela evoluiu bastante, ele não. Então, quantas vezes a gente fala assim, o que será daquelas pessoas que não evoluem? Serão resgatados por amor. O que será desses espíritos que você acaba de nos contar, Tânia? Serão resgatados por amor. Nenhum espírito está só, seja reencarnado ou desencarnado. Sempre tem alguém ao nosso lado a nos socorrer os passos, a estar conosco. E por mais que sejamos alguém odiento aos olhos do mundo, há alguém que nutre por nós verdadeiro amor. Então esse espírito, Alcione, esteve à terra para resgatar o grande amor. Daqui a alguns anos ela estará à terra novamente para resgatar outros amores que ela aprendeu até aqui. Porque quando a gente fala de um grande amor, as pessoas ficam pensando naquela ligação de homem e mulher. As pessoas ficam pensando naquela ligação de dois seres que se amam, ou até homoafetiva. Porque o homossexualismo significa doença, e eles não são doentes. São homoafetivos, ou seja, são pessoas do mesmo sexo que se amam e que se respeitam. Uma vez, um homoafetivo chegou a Chico Xavier e perguntou para ele se era errado ele gostar de homens, porque a vida dele toda, ele foi tentando, ao longo da vida, gostar de mulher, mas não conseguia. E ele estava frequentando a casa espírita, e ele acreditava que estava em desarmonia com a lei de Deus. Mas ele não está em desarmonia. Porque o que encontra-se em desarmonia com a lei de Deus, não é o fato de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo, é o fato de você trazer consigo ainda o ranço da humanidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e o ódio. E Chico Xavier ouviu ele atentamente e disse para ele que a única coisa que Deus condena é a promiscuidade. Mas isso seja em que lado for, que tenhamos um amor respeitoso, porque Jesus condenou o adultério até pelo pensamento. Mas que Deus não se importava com o que as pessoas faziam do umbigo para baixo. A preocupação de Deus era com o que as pessoas faziam com seus corações. Ele continuou na casa, começou a estudar, começou a trabalhar e deu sequência na sua vida em paz.
Porque aos nossos olhos nós achamos que é errado. Não. Nosso vírgula. Porque graças a Deus, eu acredito que as pessoas têm direito de amar. E não importa qual é essa forma de amor. Mas muitas pessoas ainda envergando a ignorância e achando-se doutores do conhecimento, doutores da alma humana, sem sequer conhecer a si próprio, acha que a homoafetividade é um erro. Não, a homoafetividade faz parte do ciclo da Terra, assim como a harmonia entre héteros. Ah, Tânia, mas eu não aceito. Desculpa, mas Deus não está preocupado com isso. E creio que os nossos irmãos, ao longo da caminhada, vão aprender também a não estarem. Porque surgem novas famílias, surgem novas formas de vida. E uma das famílias que surgem é as famílias constituídas por seres do mesmo sexo. E eu tive o prazer, durante um ano, de trabalhar no orfanato. E eu pude perceber que esses nossos irmãos são muito mais adiantados, porque eles não ficam perguntando qual é o sexo da criança, não ficam perguntando que idade a criança tem, não fica perguntando qual é a cor da pele da criança, nem a cor dos olhos e nem que tipo de cabelo. Eles adotam por amor, enquanto muitos adotam para ter alguém parecido com a sua aparência. Infelizmente, ainda hoje no Brasil, as crianças que mais são adotadas são as crianças brancas e de nenéns até aproximadamente os 3 anos de idade. E essas novas formas de família surgem para fazer o bem, surgem para criar novos ciclos de vida. E se a nossa ignorância ainda não permite entender, Jesus não tem pressa. Ele espera. Ele esperou que Emmanuel passasse por 2000 anos para ser hoje esse espírito de luz que está aqui na terra a serviço dele. Então ele não tem pressa. Nós é que temos. Espíritos amigos estão velando por nós uns 500 anos. Estão cuidando de nós, às vezes, 1000 anos. Torcendo por nós há séculos. Estão vindo ao nosso encontro na terra, para que a nossa caminhada não seja uma caminhada solitária. Estão nos dando a oportunidade de praticar o bem, de amar e de perdoar. Sem mudança de atitude, não há introdução do Evangelho nas nossas vidas. É necessário que aprendamos a fazer o bem, a começar por nós mesmos. Na semana passada, estava eu no meu curso de crochê, olhei para a minha mão, sou extremamente vaidosa, graças ao bom Deus. Eu falei, meu pai, minha mão está horrível, preciso fazer minha unha. E uma colega, alguém que Jesus sempre nos coloca no caminho para que a gente possa aprender, disse assim, fazer unha para quem tem tempo. Eu falei para ela, não, fazer unha para quem se ama. Porque tempo todo mundo tem. Eu tenho 24 horas no meu dia. Cada um de vocês também. O que fazer com essas 24 horas é decisão particular de cada um de nós. Só que eu aprendi a me amar, porque eu já passei pela depressão. Então eu sei que eu preciso me amar, me entender, me respeitar e me conhecer, para não entrar na depressão de novo. Eu preciso cuidar de mim. Quem não se cuida com amor, com carinho, acaba se cuidando quando a doença chega. E a doença nada mais é do que a alma gritando por socorro. Ah, Tânia, então eu vou resumir meu tratamento só no espiritual. Não pode, já que chegou ao corpo físico, ela atingiu moléculas, células, organismo, temos que cuidar-nos no médico, temos que vir à casa espírita, temos que procurar leituras que aliviam o nosso espírito, temos que ouvir músicas que nos alegram. Claro que tem algumas pessoas que gostam de barulho. No livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta. O que os espíritos achavam da música da terra? E os espíritos respondem, barulho, que não nos agrada. Mas isso Kardec faz essa pergunta em 1855, 54, porque o livro dos Espíritos, ele
termina e é publicado em 1856. Se naquela época que nós tínhamos Beethoven, Mozart, os espíritos chamavam isso de barulho, eu fico pensando o que eles acham do funk hoje. Eu gostaria de saber, né? O que será que eles pensam que é isso? Porque algumas pessoas acham que está fazendo bem. E fazer o bem também depende de que direção. Às vezes o que é bom para mim, não é bom para você. Então existem alguns alunos, porque eu moro numa rua escolar, né? Existem alguns alunos que acham que é bom me alegrar. E eles colocam uns tipos de música que, além de tremer minha casa toda, me ensurdar, eles acham que me traz alegria. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós acreditamos que é bom para o outro. Porque muitas vezes aquilo que é bom para o outro não é aquilo que o outro deseja. Fazer o bem é praticar o amor. Mas o amor também é dizer não. Eu preciso dizer não para o meu filho muitas vezes. Eu preciso dizer não para a pessoa com quem eu vivo muitas vezes. Me lembro que no ano passado a Sabrina é minha sobrinha de 7 anos. Ela tem bronquite. Como eu falo para ela, não pediu um pulmão que prestasse. Quer reclamar agora, filha? Porque o espírito tem aquilo que merece. Ai, Tânia do céu, então eu mereço aquilo que eu tenho? Antes de contar essa história, vou dizer uma outra. O espírito com quem eu trabalhei, Dr. José Maria, um médico indiano durante alguns anos, ele dizia assim: seu problema é de reino, filha. E eu não entendia. E acreditava que a espiritualidade estava ali a operar, né? E ele falava: seu problema é de reino. Num belo dia eu falei assim: mas Dr. José Maria, o que é reino? Que problema é esse? De reencarnação. Te deram o corpo que você tinha condições, filha. Melhora nessa, que na próxima não vai ter tanta coisa. Então eu costumo dizer para minha sobrinha que o problema dela, né, é de um pulmão que não presta. Melhora, como eu falo para ela, aprenda a ser melhorzinha, que numa próxima você vai ter um pulmãozinho decente. E eu tive que dizer não. Por quê? Porque eu descobri, ao ir tomar a vacina da gripe, porque eu sou transplantada, né, e eu tenho tudo quanto é coisa nessa reencarnação. Graças a Deus. Melhor nessa, porque na próxima eu vou vir bonitona e sem nenhum problema. Acho eu. Acho. Eu descobri que ela podia tomar vacina. E eu fui lá e falei para minha cunhada: pega as receitas dela, leva ela para o posto, porque ela pode tomar vacina. E como estava no último dia, não dá para a gente mandar, a melhor coisa da vida não é mandar, a melhor coisa da vida é saber fazer. Porque quando a gente manda, a gente fica sobre a responsabilidade do outro. E a gente não sabe se o outro vai ou se o outro não vai fazer. Ou como o outro vai fazer. Então, eu fui junto. Arrastei a tia Marisa comigo, porque eu não dirijo nessa reencarnação. Se bem que eu tentei, mas os espíritos, todas as vezes que eu falo assim, eu posso dirigir, eles não respondem. Não sei por quê, né? E arrastei a tia Marisa, fomos lá levá-los direto no posto. Daqui de fora ouvia-se os gritos da Sabrina, porque a Sabrina é aquele tipo de espírito que adora ser adulado. Então, quando ela entrou no carro chorando, disse para mim assim: a culpa é toda sua. Eu falei: querida, se alguém tem que chorar aqui, que seja você e não eu toda vez que você fica internada. E chora abaixo, eu não estou disposta. Então, veja bem, a prática do bem, ela passa pelo não, ela passa pela compreensão das minhas limitações, mas ela me enseja a fazer o melhor que eu posso pelo outro. Ela me faz ofertar alguma coisa. Mas, Tânia, financeiramente eu estou meio que quebrado. Quem não está, né? Começa por aí. Só que nós temos ainda condições melhores do que muitas outras pessoas. Há uma fome na terra que não é por falta de comida, mas é por desperdício. Quantas não são as vezes que a gente joga fora muita coisa? No final de semana a gente fez feijoada em casa. E a gente é muito exagerado, gente. Pensa numa família de negrinho exagerado. Foi um panelão, isso porque ia faltar, né? Tem feijoada para comer até dezembro no Natal. E além disso ainda sobrou arroz. Eu quase não consumo por causa da bariátrica. Minha mãe não gosta de comer arroz. Falei: meu pai, o que eu faço?
Eu fiz um arroz de forno e mandei para casa do meu irmão. Alguma coisa a gente pode fazer para não desperdiçar tanto, para não ir tanto para o lixo. Porque nós estamos numa época em que as pessoas estão passando muita fome. Estamos numa época onde nós temos no Brasil 11 milhões de desempregados. É como se nós tivéssemos a cidade de São Paulo toda desempregada. Olha a quantidade. Tudo ocasionado por uma crise. E essa crise ocasionada pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de entendimento. Mas graças a esse processo, nós despertamos. Graças a esse processo escandaloso, vai ser possível limpar o Brasil da corrupção nos próximos 20 anos. Tânia, não vai resolver agora? Não. Vai começar. Começou. Pelo menos já é começo. Porque a corrupção tem no Brasil desde quando Pedro Álvares Cabral chegou. Mas ainda não vai findar. Vai se demorar uns 20 anos, uns 30 anos para se resolver. Porque precisa começar partindo de cada um de nós, de que a política de que eu posso não é verdadeira. Eu não posso andar na contramão. Eu não posso ficar com troco que não me pertence. Eu não posso usar a fila de idoso ou de deficiente. Eu não posso usar a vaga de idoso ou de deficiente. Eu não posso levar para minha casa o cripes ou a folha de sulfite. Então, vamos ter que nos reeducar. E vamos ter que educar essa nova geração. De que não é lícito. Porque já nos dizia Paulo de Tarso, tudo nos convém, porém nem tudo nos é lícito. Não é lícito o jeitinho brasileiro. Não é lícito a vantagem. Não é lícito ficar com a parte que é do outro. Isso é fazer o bem. Isso é o entendimento. Isso é a caridade para conosco mesmo. E quando eu falo caridade para conosco, que é para não descermos mais aos lugares de prantos e de ranger de dente. Porque se nós decidirmos colocar o Evangelho dentro de nós, nós vamos conseguir termos condições de praticar a maior de todas as caridades, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós vamos ter um entendimento para passar pelas dificuldades, a compreensão para trazer o outro para perto. Lembra que Jesus, quando ele curou o cego de Betsaida, a primeira coisa que ele faz é segurar na mão do cego e levá-lo para a luz do dia. Quer dizer, eu estou com você, respeito a sua dor. Quando Jesus se encontra com Emmanuel, ele respeita a capacidade do Emmanuel de ser ainda ignorante, porque ele era Públio Letúrios, não era na verdade nem o Emmanuel. Respeitar o outro é exercer o bem sobre a terra. O mal vai desaparecer da terra, sim. Nós estamos de passagem pelo processo de expiação e prova. Já estamos entrando na era da regeneração. Mas a pergunta é, eu sou digno de estar nesse novo estágio? O que eu posso fazer para contribuir com esse novo estágio? Vou contar uma história rapidinho para a gente terminar, de Chico Xavier. O Senhor sempre dizia assim para ele, era frequentador da Casa da Prece, e dizia assim, Chico, o dia que eu ganhar na loteria, que antigamente era loteria, eu vou lhe dar uma ajuda para que você possa cuidar dos seus pobres. Eu pensei que eu ia derrubar o vaso de flor, porque eu sou estrambalhada. Eu sou gente. Então ele sempre falava isso. E um dia ele ganhou. Só que quando ele ganhou, a primeira coisa que ele fez foi desaparecer da Casa da Prece. Nunca mais foi. Ele morava na mesma cidade que Chico, né? Então quando ele via Chico vindo, ele já tratava de atravessar e ir para o outro lado. Usou dinheiro para tudo aquilo que o materialismo pode comprar. Esbanjou bastante. Só que chega para cada um de nós o momento de retornar. E para ele também. E quando a morte chegou, ele não tinha absolutamente nada para poder contar na balança da vida.
A mala dele estava tão vazia, tanto quanto quando ele veio. Ele não tinha feito nada. Ele não tinha nem sequer estendido um lenço para enxugar a lágrima do outro. E ele começou a ficar em desespero. E a primeira pessoa que ele vai procurar é Chico Xavier. E quando ele entra na casa, meio sem saber o que estava acontecendo, ele achava que estava vivo, mas ninguém ouvia, ninguém falava com ele, ninguém dava atenção. E ele, naquele desespero todo, depois de muito perambular, ele para na casa da prece, decide entrar. E Chico, com a sua mediunidade de clarividência, olha para ele e sorri. Então ele percebe que ele tinha sido visto. E ele começa a se aproximar de Chico. E Chico, muito discreto, porque jamais a mão esquerda deve saber o que faz a direita, diz assim para ele: meu irmão, seja bem-vindo. Que bom que voltou. Ele: mas Chico, você sabe por que eu deixei de vir? Chico fala: não importa. O importante é a sua presença agora. Fica conosco. Participa da reunião. Mas Chico, eu não te dei a parte que era para lhe dar. Não tem importância. Outros deram. Mas fica conosco. E ele fica encabulado, envergonhado, porque a consciência não nos dá paz quando a gente faz alguma coisa errada. E no final da reunião, espíritos amigos que velam por nós, que não desistem de nós, mesmo sabendo que nós somos ainda difíceis, vêm buscá-lo. E ele olha envergonhado para Chico e diz para Chico assim: Chico, por favor, não conte a ninguém. E Chico diz para ele assim: não se preocupe, o silêncio é uma prece. Chico nunca contou isso a ninguém. Contou-nos, depois que ele voltou, alguns amigos espirituais. Nunca falou para a família em que situação ele estava. Nunca falou para ninguém assim: olha, ele tinha dito que ia me ajudar e não ajudou. Porque muitas vezes o silêncio é o caminho pelo qual devemos percorrer. Então, meus amados, na hora que passa, que possamos praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance. Que possamos sermos úteis. Como diz o Espírito que me orienta, Mariana, que possamos servir ao invés de ser servidos. Mas, sobretudo, que possamos doar aquilo que há de melhor dentro de cada um de nós. Ouvidos para aqueles com quem não tem com quem falar. Um sorriso para aqueles que vivem na agonia da tristeza. Uma palavra de conforto para aquele que transita em meia angústia. Um abraço para aquele que se sente desalentado. Que possamos estender a mão em cumprimento para aqueles que acham-se simplesmente inúteis. Alguma coisa nós podemos fazer. Então, se nada disso não estiver ao nosso alcance, que possamos em nossas preces ao dormir, elevar o pensamento a Deus pelos mais infortunados. E se mesmo assim acharmos que ainda não somos dignos, que possamos então solicitar a misericórdia de Deus para com as nossas vidas e para com a vida do outro. Amados, eu quero agradecer. Eu ia falar e já estava até me esquecendo. É o seguinte, falar rapidinho. O Manolo é um meu amigo, a gente é amigos, e eu fui fazer uma palestra na casa dele no último feriado, e ele falou para mim assim: eu não sei por que você ainda não começou a produzir as suas palestras. Faz um DVD, faz um CDzinho, começa a produzir. E como nós estamos agora fundando a Casa dos Espíritos Rosa Mística de Nazaré, nós necessitamos, claro, de moedas. E eu liguei um fato a outro. Vender os CDs, os DVDs, para poder reverter para essa instituição e para as campanhas que hoje são feitas na minha casa, mas que sairão da minha casa para ir para a instituição. Então, aqueles que quiserem comprar algum DVD, ele custa R$10 e eu tenho três títulos comigo: Microcefalia,
A felicidade não é deste mundo e fazer o bem sem ostentação. Tânia, não posso comprar agora. Eu ainda tenho palestras aqui. Eu acho que a Ana Maria, até o final do ano, está garantido, gente. Ano que vem só Deus sabe, mas até o final do ano está garantido. Então a gente se vê, e quando a gente se vê, vamos ter os CDs e os DVDs. Porque